aguardando a plataforma aqui sinalizar muito bem. Sinalizou que está começando a gravação, e eu, com 2 minutinhos de atraso, eu queria novamente reiterar as boas-vindas à professora Fabiana Deopali Tomé, ao evento do nosso grupo de pesquisa. É um evento cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão da UFRN, grupo de pesquisa Veredas, o grupo de pesquisa Direito e Linguagem, do Departamento de Direito Processual e Propedêutica da UFRN. Contamos aqui com os integrantes do grupo, em particular com o nosso coordenador adjunto, o professor Ailton Siqueira, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e na presença, portanto, dos nossos convidados externos, também os participantes, que gentilmente atenderam ao convite do nosso grupo. Eu gostaria de dar as boas-vindas à professora Fabiana, que vai nos ajudar a compreender um pouco melhor o construtivismo lógico-semântico, que é uma abordagem, assim como eu já adiantei para a professora no convite, uma abordagem relativamente desconhecida entre nós aqui na universidade, mas que eu vejo como um campo muito promissor. Foi uma abordagem que eu tive contato no doutorado, exatamente quando a professora Fabiana teve a oportunidade de ministrar um seminário na Universidade de Fortaleza, e lá eu vi no construtivismo lógico-semântico uma visão muito interessante para compreender melhor a relação direito e linguagem. Eu fiz, por exemplo, um trabalho sobre verdade no construtivismo lógico-semântico, verdade processual, e eu convido a professora Fabiana, portanto, tem esse contexto. A professora Fabiana, que é professora da PUC, de São Paulo, onde ela fez o doutorado dela, é advogada na área tributária, mas que tem aí uma docência e uma agenda de pesquisa muito forte nessa área de prova, e o uso do construtivismo exatamente no campo da prova, né? Então, eu gostaria, eu não sei se, para mim aqui deu uma falha, para vocês não deu uma falha, para mim deu uma falha, mas está tudo bem agora. Então, assim, dizia eu, que a professora Fabiana, apesar da advocacia muito centrada no direito tributário, eu tenho conhecimento que a sua docência tem uma forte pegada nessa abordagem lógico-semântica no campo da prova, que é algo que realmente interessa muito a gente. Eu acho que o campo da prova é estudado de forma muito dogmática, de pouca profundidade em relação às narrativas, aos discursos, e, portanto, a função da linguagem no campo da prova. Então, eu vou pedir a nossa querida amiga Júlia que interrompa o compartilhamento do card, do convite, para que a professora Fabiana seja melhor, né, visualizada na grade, e que possa, portanto, professora Fabiana, fazer sua exposição, novamente dando as boas-vindas, e, na sequência, nós faremos aí uma rodada de perguntas. Seja muito bem-vinda ao nosso evento, professora Fabiana Deopali Tomé. Boa noite a todos, a todas. Quero dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês nesta noite. Quero agradecer ao professor Luciano pelo convite, quero cumprimentar o professor Ailton também pela coordenação, e cumprimentá-los por se dedicarem ao estudo do direito, da teoria geral do direito, por essa perspectiva linguística que pode ser examinado em vários vieses, e a gente vou apresentar aqui, então, para vocês os pilares, a razão de ser, a origem, aquilo que a gente considera como sendo de utilidade, de relevância, dessa corrente metodológica chamada construtivismo lógico-semântico. Ela, já pode dizer que ela é fortemente aplicada no direito tributário, mas não é exclusiva do direito tributário, né? Por que ela é fortemente aplicada no direito tributário? Porque um dos seus precursores, atualmente o grande precursor, é o professor Paulo de Barros Carvalho, mas que, mais do que tributarista, ele é um filósofo, ele é um teórico do direito. Tem um super livro chamado Direito Tributário, Linguagem e Método, né, em que metade do livro é sobre teoria geral do direito. E eu mesma, como disse o professor Luciano, atuo no direito tributário, foi onde eu fiz meu mestrado e meu doutorado, mas a minha disciplina, tanto no mestrado do IBET,
sobre fenomenologia da incidência, sobre teoria do ordenamento, por essa linha de pesquisa que é o construtivismo lógico-semântico, como lá no mestrado sobre a norma jurídica e a teoria das provas, pelo viés do construtivismo lógico-semântico, para alunos de todos os tipos, para alunos de processo civil, de processo penal, de administrativo, do direito do trabalho, e a gente parte por esse viés, que então, essa parte dessa função do construtivismo lógico-semântico, na verdade, como teoria geral do direito, e difundindo para que ela possa ser aplicada em outras áreas do direito, que ela tem um grande valor, uma grande importância em vários pontos, em vários aspectos, né? Então, eu diria que eu dou, normalmente, lá no mestrado, uma disciplina de um semestre inteiro com essas todas as dimensões do construtivismo lógico-semântico. Então, aqui eu vou procurar trazer as principais dela para a gente poder contextualizar. E, quem sabe, numa outra oportunidade, eu fico à vontade para voltar aqui e aprofundar em algum outro ponto que vocês achem interessante, que vocês achem necessário, tá bom? E no Brasil, a origem do construtivismo lógico-semântico, né, quem consolidou esse nome, quem passou a disseminar isso, e que foi, inclusive, o professor Paulo de Barros Carvalho, é o pernambucano, professor Lorival Villanova, né, que passou a estudar, então, no começo, até dando um pouquinho do histórico, né, o professor Lorival Villanova fazia grupos de estudos, né, vinha para São Paulo, vinha para a PUC, para palestras, para seminários, e angariou o pessoal do tributário, que tinha, no momento, um grande interesse por essa filosofia, por essa teoria geral do direito, e faziam encontros anuais, né, grupos de estudo que não tínhamos essa tecnologia de hoje, então, era anual o encontro deles em Recife, na Escola do Recife, e o que eles estudavam? Porque, para chegar a esse nome construtivismo lógico-semântico, conta o professor Paulo de Barros Carvalho, que foi exatamente alguma coisa assim, o que é isso que nós estamos fazendo? Que nome nós podemos dar para isso? Porque ela tem pontos de encontro com outras correntes da teoria geral do direito, mas não se confunde com nenhuma delas. Né? E aí, nesse encontro, é que ele falou, acho que a gente pode chamar de construtivismo lógico-semântico. Mas isso depois de o estudo já ter sido iniciado, já está sendo realizado, e aí é que foi se dar um nome para categorizá-lo como uma teoria. Mas o que esse palavrão, né? Eu costumo falar, né, que os alunos, né, têm assim, nossa, construtivismo lógico-semântico, o que é isso? Né? Que palavrão é este? Né? E eu vou dividir em algumas partes esse nome para poder explicar para vocês essas duas perspectivas dessa teoria. E uma delas já começa com o construtivismo. Tá? A ideia de construtivismo, né, ela é uma ideia de que os objetos são construídos pelo ser humano. A gente, até o professor Luciano mencionou que um dos professores e coordenadores é da antropologia, né? A gente trabalha com a ideia de culturalismo. Então, vem uma origem do culturalismo do professor Miguel Reale, tá? Mas, assim, que não é simplesmente transposta, mas uma das bases é esse culturalismo, que eu já quero enaltecer aqui para colocar uma outra distinção, porque é uma corrente que junta duas coisas aparentemente contraditórias. Por que aparentemente contraditórias? Porque, ao mesmo tempo, ela é uma corrente que pode ser chamada de positivista. Calma aí, não é aquele positivismo pejorativo, não. Né? Hoje em dia, se você está numa briga jurídica entre teóricos do direito, você discorda da corrente de alguém, fala, você é um positivista, né? Nesse viés pejorativo até, daquele positivismo literal, dura lex sed lex. Então, se eu tenho aqui escrito, né, alguma coisa, essa alguma coisa que está escrito aqui
é uma única interpretação, é uma literalidade da lei, se está expresso na lei, não preciso de interpretar, né? Na clareza da lei cessa a interpretação, e o que o legislador disse, ele disse, pronto, e acabou. Opa, não é esse o viés que a gente adota. Então, ele parte de uma linha positivista, mas em que medida essa linha positivista? Em que medida essa linha, inclusive, keuseniana? Tá? Kelsen está na base do construtivismo lógico-semântico. Mas eu sempre procuro dizer que todas as teorias que a gente vai estudar, a gente tem que compreender o contexto em que ela se enquadra. A gente tem que pensar que momento histórico que ela foi colocada, né? E não, talvez, e eu evito radicalizar no sentido de pegar uma teoria e ficar focada nela, do jeito que ela foi criada, a não ser que seja para eu estudá-la e compreendê-la, naquele momento histórico, sem considerar que o momento histórico e social de hoje é outro. Veja que isso já é culturalismo, veja que isso já é construtivismo. Então, por que a gente parte, por exemplo, de uma linha keuseniana? Que às vezes até em vez de falar positivismo, que tem essas várias acepções e pode levar aí uma má interpretação, eu prefiro falar que a gente é normativista. Então, significa que nós temos por objeto de estudo o conjunto das normas jurídicas. O nosso conjunto, o nosso objeto de estudo é o direito positivo. Então, por isso é positivista. Por isso a linha keuseniana. O meu objeto de estudo não é, com o construtivismo lógico-semântico, um direito ideal, um direito utópico. Eu não vou ficar discutindo, né, com essa linha de raciocínio o que é justiça, porque o que é justiça pode ser uma coisa para a Mariana, outra coisa para a Júlia, outra coisa para o Laurence, não de um jeito abstrato, pelo menos. Mas, então, a gente não discute o que é justiça? Sim, mas nós vamos discutir metodologicamente, considerando o quê? O contexto e, inclusive, o direito positivo. Né? Considerando que o próprio conceito de justiça, o conceito de segurança jurídica, é algo que não é independente do ser humano, independente de um momento social, de um momento histórico. Como outros conceitos. Vamos falar de um conceito de família. Né? Família, num determinado momento, era homem e mulher, e ainda tinha que ser casado. Né? Filho, era só o filho legítimo. E aí nós fomos tendo alterações no que é a família, no que é a relação de maternidade, no que é a relação de paternidade, inclusive com a paternidade ou maternidade socioafetiva. Então, nós fomos evoluindo em relação a isso. Né? Então, a relação de maternidade de antigamente não é a relação de maternidade de hoje. E eu preciso considerar isso. E como é que eu identifico essa evolução? A partir da linguagem. Né? A partir da linguagem, que é uma linguagem do direito positivo, mas que não é uma letra fria, nua e crua. Então, são esses dois aspectos principais, assim, que eu já quero começar trazendo para vocês. O ponto de partida do construtivismo lógico-semântico é a linguagem, né? Como é o grupo aqui, né? Então, por quê? Porque nós estamos falando de um direito positivo, um direito que é positivado, e que pode, inclusive, eu indo até mais além, né, pode ser da civil law ou da common law, porque não é só civil law que é positivado. Aqui, a diferença é que no common law você vai partir do quê? Do estudo de precedentes. Então, você vai falar lá, caso Madison vs. Square julgou isso, isso e aquilo. O que é isso? É a linguagem. E a linguagem do direito positivo. Então, um outro contexto, né? Quando a gente fala que nós estamos partindo do estudo do direito positivo, eu quero dizer o que nós entendemos por direito positivo. Nós entendemos o conjunto das normas jurídicas. Né? Normas jurídicas aqui e agora. Né?
Então, é aquela que estão válidas, existem no nosso ordenamento hoje. Esse é o meu objeto de estudo, embora eu possa fazer um estudo histórico para construir uma interpretação. Não tem problema em relação a isso, mas interpretar o meu direito de hoje. E esse conjunto das normas jurídicas não é só a lei, também é outra questão. O que são normas jurídicas? Normas jurídicas são linguagens prescritivas, né? E essas linguagens prescritivas, que são colocadas por certas autoridades competentes, que autoridades? Autoridades indicadas pelo ordenamento jurídico. Por um procedimento apropriado, indicado pelo próprio ordenamento jurídico. Né? O que leva a uma linha keuseniana, que é num sistema autopoético. Então, um elemento é jurídico na medida em que ele é posto dentro do ordenamento por um procedimento e por uma linguagem apropriada. Não que ele seja hermeticamente fechado, no sentido de assim, não, então o direito positivo, como ele é autopoético, ou seja, o que é autopoético? Ele é o próprio ordenamento que determina quem são essas autoridades, qual é o mecanismo, qual é o procedimento, qual é o veículo introdutor, se precisa ser publicado no Diário Oficial, no Diário de Justiça, uma intimação pessoal, pode ser por edital. Olha como é o direito que determina como é que uma linguagem entra dentro do sistema dela. Tanto é que, às vezes, você tem uma notificação por edital, né? E aí, depois, você anula e começa tudo de novo. Por quê? Porque não cumpriu um determinado requisito, que era antes tentar uma pessoal, porque a legislação exigia como tal. Como nós temos anulações de sentenças, de decisões, não vamos entrar em aspecto político, outro dia na nossa aula, né, Adriano? O povo começou a brigar, então não quero falar de aspecto político, mas por uma questão de competência, não quero dizer se está certo, se está errado, não vamos entrar nesse aspecto. Mas nós tivemos uma decisão e uma realidade jurídica alterada pela linguagem. Vocês percebem isso? E por quê? Por causa da competência. Porque diz que era uma autoridade incompetente. Então, no mundo social, a gente começa aí com as polarizações, tá certo, tá errado, todo mundo vira jurista, né? Todo mundo vira especialista no assunto. Mas para o sistema do direito, o que entra e o que produz efeitos é o que o próprio direito determina. Ele falou que aquele ministro era uma autoridade competente para editar uma norma jurídica, e ele editou uma norma jurídica cancelando outra norma jurídica, que alterou uma realidade. Então, alguém que antes era um condenado, hoje não é. Alguém que antes era inelegível, hoje é elegível. Então, estou trazendo um exemplo de atualidade, mas que serve para quaisquer... Estou trazendo isso até porque está na mente, está na discussão, mas a gente está trabalhando aqui no aspecto não político, já quero sempre ressaltar, pelo aspecto da linguagem, de examinar essas linguagens, e que a única forma de eu mudar o direito é pela linguagem. O professor Lorival Villanova falava isso. Direito não é algo físico, material. Não é como uma mesa, que se eu quero alterar a mesa, eu pego uma machadinha e bato na mesa, e com a realidade física, que é a minha força, eu altero e quebro aquela mesa ao meio. O direito é formado por linguagem. Logo, somente por uma linguagem, ela pode ser alterada, e ela altera realidades. Então, a linguagem constitui, já é o primeiro ponto aqui, a realidade. O construtivismo lógico-semântico cá entre nós vai além, tá? Ele não diz que a linguagem constitui só a realidade jurídica. Constitui a realidade. Tá? Mas não no sentido ontológico. Não no sentido do ser das coisas. Não quer dizer que porque eu não acredito que o homem pisou na Lua, então o homem não pisou na Lua. Não significa isso, entendeu? Não estamos falando de um viés ontológico. Ah, eu acho que esse vírus não existe, então esse vírus não existe. Não, o que nós estamos falando é sempre, porque o construtivismo é como ele trabalha com linguagem, ele é, por excelência, social, né? Cultural. Então, quando eu falo que a linguagem cria a realidade,
E aí, extrapola até o sistema do direito, tá, gente? Um paradigma, assim, bem forte. Linguagem cria a realidade. Isso vale para todas as ciências. Por isso que Plutão, planeta, na minha época, eu estudei 9 planetas e Plutão era um deles. O bichinho, ontologicamente, continua na mesma posição, com o mesmo tamanho, fazendo a mesma órbita, mas veio um astrônomo e criou uma teoria. Falou, como ele tem essas medidas Y, X, Z, ele não é planeta. Descaracterizou. Então, vamos achar uma outra categoria para ele. Ah, planeta não, qualquer coisa que seja. Mas vocês percebem que isso é uma demonstração de linguagem constitui a realidade. E nós não estamos falando de realidade ontológica. Porque essa realidade ontológica, para o construtivismo lógico-semântico, é inacessível. Verdade absoluta é inacessível. Então, nós reconhecemos isso e nós passamos a trabalhar e a nos conformar e a lutar por aquilo que nós podemos, que é a linguagem. Né? Então, se a gente pensar que, e aí, o ovo faz bem ou faz mal no final das contas? Pode comer quantos ovos por dia? Por semana? Né? Então, antigamente, não podia comer ovo demais, que dava colesterol. Hoje, meio que eu acho que está liberado. Né? E o que mudou no ovo? Tá, pode ter tido até um tipo de mudança até negativa, considerando os hormônios que são dados para as galinhas. Mas, no final das contas, em termos de colesterol, o que mudou foi a linguagem. E o que mudou dessa linguagem não foi a linguagem sozinha, foi o ser humano. E, claro, com os métodos. Porque o que vai alterando com o tempo, inclusive, são a interpretação dos dados coletados e os métodos utilizados para fazer essa coleta de dados. Então, de repente, antes eu tinha uma determinada tecnologia e hoje eu utilizo outra tecnologia. Antes, o que eu interpreto? Eu interpreto dados. Então, eu tinha, vamos ver que seja o mesmo, vou até falar aqui de interpretação de dados novamente, né? O construtivismo lógico-semântico, para fazer esse estudo com esse caráter metodológico, vou fazer um comparativo aqui com vocês. Quando o médico quer saber se você está... Primeiro exame que ele pede, bem de saúde, ele pede um hemograma total. O que é um hemograma total? É tirar alguma coisa de você que é unindecomponível, certo? Como se fosse o direito positivo, unindecomponível ali. Né, com todos os seus elementos para ele poder funcionar. Mas aí ele fala assim, mas eu quero saber se a Mariana, porque ela está com um sintoma que, será que ela está com diabetes? Será que o triglicérides dela está normal? Será que, o que está de errado? Ele pede esse hemograma total. Com isso, vai vir um especialista e vai pegar o sangue dela e vai dividir em pedacinhos. Vai ter coisa que ele vai até desprezar ali, que não faz parte da análise do hemograma. Então, ele vai falar, eu vou olhar colesterol, triglicérides, basófilo, sei lá mais o quê. E aí, ele faz uma contagem de quanto que tem ali. E aí, ele dá o quê? Uma análise. Não é uma análise laboratorial? É um resultado falando assim, ela tem 10 disso, 20 daquilo, 30 daquilo. Às vezes, a gente é curiosa, eu sou dessas, pego o meu exame, abro na hora, normalmente tem até uma referenciazinha em alguns laboratórios, o que é o normal, o que não é, e às vezes a gente acha alguma coisa fora do normal. Uma vez eu achei no meu, um tal de basófilo, que isso que eu gravei esse nome em mim. Falei, caramba, que trem é esse? Vou pro mestre Google. Fiz minha pesquisa no Google, falei, caramba, tô mal demais. Né? Tem alguma coisa errada comigo. Aí eu levei para o médico. E aí o médico olhou esse mesmo exame no seu contexto. Falou assim, não, sei se tiver estar com uma unha inflamada, deu esse resultado aí. Tá tudo bem. Por quê? Porque para estar ruim, teria que ter alterado outras coisas também.
E o consultivismo, isso que a gente vê com tanta naturalidade sendo feito nas ciências naturais, vamos dizer assim, inclusive biológica, né? É algo que o consultivismo pretende trazer para o direito. Sim, pegar e falar com método. Inclusive, nesse sentido, o que imagina? Eu vou dar exemplos aqui, inclusive, de tributário, mas podem ser aplicados para as outras áreas. O que o professor, não sei se vocês já viram, vamos pensar aí. O regulamento do imposto sobre a renda. É um negócio desse tamanho. Como se você fosse pegar aí o seu Código Penal, o seu Código Civil, o seu Código de Processo Civil, mas aquilo lá é só de um tributo, por exemplo. Tá? E aí, você fala assim, é o seu sangue, tá? Um pedacinho de você, desse unidade unida incomponível. Então, se você for estudar direito penal, mesma coisa, sanções penais, a mesma coisa. Aí você fala assim, tá bom, vou começar a ler. Aí você começa a ler artigo 1º, artigo 2º. Quando você chegou no artigo 1000, você não sabe mais nada. Porque você não sistematizou aquilo. Você não organizou as ideias. É como se você pegasse o sangue, olhasse para todos os pedacinhos e não anotasse nada. Não chegou no final, qual é a conclusão do sangue? Ah, não sei, acho que está saudável. Mas quais são os detalhes? Eu não sei. Então, um dos elementos que o construtivismo lógico-semântico faz, e por isso tem esse nome, lógico-semântico, tá? Ele parte de um estudo, a base dele, a gente está falando, é a linguagem, tá? A base dele é a linguagem e a linguagem prescritiva. Então, ele pega um ponto inicial, mas é só o ponto inicial, que é o suporte físico. Então, esse regulamento, esse Código Civil, essa lei, a Constituição, são nada mais do que um suporte físico. Marcas de tinta no papel. Ou, se for aqui, um criptograma aqui que dá o PDF de vocês lerem. É físico. Dentro, então, mas aí, e ele é super complexo. Então, o que o consultivismo fala? O direito, e isso a gente está falando de uma lei. Imagina o direito como um todo. Então, ele fala assim, mas espera aí, para eu poder entender o direito, eu não posso simplesmente sair lendo do artigo 1º ao último. Eu tenho que fazer secções. Eu tenho que fazer o quê? Separar em pedacinhos. Isso é um trabalho analítico. Eu separo uma coisa que é um todo, mas que se eu for olhar para esse todo de um jeito, eu não vou entender nada. Até por isso que a gente cria as disciplinas, né? Direito penal, direito civil, direito tributário. Não é que são totalmente autônomas, não. Né? Uma interfere na outra, na hora de interpretar muitas coisas. Né? E a Constituição, então, mais do que tudo. Mas a gente faz disciplinas autônomas, por quê? Para tentar entender melhor. Para tentar facilitar essa compreensão. Então, o que o construtivismo lógico-semântico propõe é que você, primeira coisa, quando você vai estudar alguma coisa, você delimite qual é o seu objeto de estudo. Né? Que é quando a gente faz pesquisas científicas. Então, eu sou do direito civil. Eu lembro, então, eu sou do direito civil, tá bom, mas qual é o seu objeto de estudo? Eu quero estudar a maternidade, paternidade socioafetiva. Mas tá bom, o que você quer estudar disso daí? Eu quero estudar a natureza jurídica disso daí. Então tá bom. Então, você percebe que você recorta? Por quê? Porque você não consegue enxergar em todas as dimensões. Quando eu te mostro um determinado objeto, eu estou te mostrando um livro aqui. Vocês estão vendo esse livro. Mas vocês estão vendo só uma dimensão do livro. Aí eu mostro a capa. Opa, já sei qual é o título do livro. Mas ainda é outra dimensão. Aí vai para o prefácio. E são dimensões variadas disso. E aí, depois, de repente, para você entender o livro ainda, você tem que saber quem é esse autor, como que ele pensa, qual a linha de raciocínio que ele adota para você entender o todo. Mas você tem que fazer esse corte. Senão você vai ficar o quê? Perdido na sua pesquisa, perdido nos seus estudos. E o professor Paulo de Barros Carvalho propõe, com base nos ensinamentos do professor Lorival Planova,
que a gente comece estudando as normas jurídicas. Eu pego esse conjunto, já que o direito positivo é o conjunto de normas jurídicas, eu vou estudar as normas jurídicas. E aí eu vou pegar e vou estudar uma norma jurídica, para depois ir estudando outras. E aí, eles falam numa estrutura dessa norma jurídica, porque é aquilo que a gente falou, né? Se você pegar um texto de lei e começar a ler do início ao final, vocês devem fazer isso para estudar normalmente. Você não capta. O que está muito na moda nos estudos fazer? Mapa mental. Alguém de vocês aí faz mapas mentais? O que é o mapa mental? Mapa mental é um trabalho analítico. É você pegar e você falar assim, interpretação. Aí você põe lá, tipos de interpretação, literal, teleológica, histórica, sistemática, tanana. É isso. Só que a gente faz isso com algo que o professor Paulo denominou regra matriz de incidência tributária. Então, ele pegou, falou assim, toda norma jurídica, por mais que no suporte físico dela, ela tenha contextos diferentes, por exemplo, você olha lá na Constituição, está escrito, Brasília é a capital da República Federativa do Brasil. Mas isso é um enunciado que parece que é descritivo, né? Está dizendo que alguma coisa é, com uma relação descritiva, mas não, ela está mandando. Ninguém pode dizer que é outro lugar. Isso tem efeitos jurídicos. Se você vai entrar com uma ação que precise ser na capital, é em Brasília, não vai ser mais no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, tudo que fala isso é prescritivo. A alíquota do imposto de renda é 15%. Isso é um comando. Tem que ser isso. Né? Então, tem que ter tais características para preencher alguma coisa naquele sentido. Então, o direito positivo é um conjunto de normas jurídicas. E o trabalho analítico, que é desse lógico semântico, o aspecto lógico dessa linha de raciocínio, é fazer esse corte metodológico. Tá bom, o que eu quero estudar? Vamos pegar aqui a relação socioafetiva. Eu quero estudar a relação socioafetiva. Tá bom, mas eu quero saber o que da relação socioafetiva? A natureza jurídica, ou quais são os requisitos, quem pode, quem não pode, porque eu trabalho lá no direito de família. Então, eu vou pegar e vou estruturar hipóteses e consequências. Quais são as hipóteses que geram essas consequências? Qual é o critério material? Ou seja, tem que ter uma convivência, etc. e tal. Por quanto tempo? Tem uma limitação temporal? Tem uma limitação espacial para esse reconhecimento? Se for uma pessoa que mora, né, que cuida lá, padrasto, mas lá nos Estados Unidos, há 10 anos, eu posso reconhecer a socioafetividade do Brasil ou não? Então, eu tenho uma hipótese que envolve critérios de conduta, que envolve elementos de tempo, que envolve elementos de espaço. Porque se alguém praticar aquele fato, e todo fato é uma circunstância delimitada no tempo e no espaço, só aí vai ter as consequências jurídicas. E qual é a consequência jurídica? Ah, tá bom, é a relação, preencher os requisitos, aí é a relação de socioafetividade. Tá, mas quem são os sujeitos dessa relação? Né? Então, aí eu tenho que ter o nome de uma pessoa e o nome de outra pessoa. E quais são os deveres e direitos? Aí entra o quê? Vai ter todos os direitos de paternidade. O dever de paternidade. Então, o direito de sucessão, os deveres de pátria e poder, assim como o direito de pátria e poder. Então, vocês perceberam que o que eu estou tentando fazer aqui com algo que não é do direito tributário, até para mostrar que isso é aplicado a outras hipóteses, pegar e falar que o construtivismo lógico-semântico, como teoria geral do direito, uma das coisas que ele prega, então, é essa base que eu parta do direito, que é formado por uma linguagem, mas que eu procure estruturá-lo em hipóteses e consequências, como se fosse um mapa mental, para que eu possa saber quando é que aquilo é aplicável ou não. Se você é um juiz e você tem que decidir um caso, você tem que dizer, será que preenche os requisitos ou não preenche os requisitos? Então, qual é a consequência? Ou se você é um advogado e chega alguém te consultando, será que eu posso pedir lá, registrar como
como pai essa criança, você vai ter que fazer o quê? Pegar quais são os requisitos da hipótese e quais são os requisitos da consequência, para ver se ele preenche os requisitos e falar se ele preenche ou não, o que ele precisa para preencher. Né? E se ele não preencher ou preencher, você fala quais são as consequências. Olha, se você não preenche, então se você registrar, você está praticando um crime, etc e tal. Você preenche, então se você registrar, fique ciente que ele vai ser você o seu herdeiro, e você tem dever de pensão, e você tem dever disso e daquilo. Então, é uma forma de estruturar o pensamento. Né? E aí, indo para um outro ponto, é que são tantos pontos aqui, né, como eu falei, mas indo para um outro ponto, então a gente está falando do aspecto lógico, que é esse aspecto analítico de estruturar o pensamento. Mas eu quero falar de um outro ponto, que é o aspecto semântico. O que é a semântica? A semântica diz respeito ao sentido. Semântica diz respeito ao significado das palavras, se você pega na linguagem, né? Então, se eu perguntar, o que é livro? Quando você me respondeu o que é livro, é uma definição, é o aspecto semântico daquilo ali. O que é ser pai? É o aspecto semântico, né? Que pode ser, hoje, tão diferente do que era no passado. Né? Então, vejam só que esse semântico é o conteúdo daquela palavra. É o conteúdo do direito positivo. Então, tem um suporte físico aqui, que me traz uma série de condutas obrigatórias, proibidas e permitidas, né? Que estão uma bagunça, né? E por isso que a gente utiliza essa estrutura lógica para poder organizar e dizer, se você fizer isso, a consequência é essa, se você fizer aquilo, a consequência é aquela outra. Mas essa interpretação, então aí é uma diferença de um mero estudo analítico, que outro nome do construtivismo lógico semântico é que ela é uma corrente analítica hermenêutica. Analítico por esse aspecto lógico. E hermenêutica pela interpretação. E entendido como construção de sentido. Né? Se vocês forem pegar uma linha tradicional, por exemplo, de Carlos Maximiliano, vocês vão ver uma definição lá no Carlos Maximiliano de que interpretar é extrair o conteúdo, sentido e alcance. Só que, será que a gente extrai? Será que dentro de uma palavra tem um sentido? Ou será que esse sentido ele é construído pelo intérprete? Nós falamos que ele é construído pelo intérprete. Então, aí a gente sai daquele positivismo, né, dura lex sed lex. Está escrito aqui que é o pai, mas eu vou interpretar o que é o pai. Está escrito aqui, né, o que é tributo, mas eu vou interpretar o que é tributo. Está escrito aqui, então eu vou interpretar isso. Livro, né? E aí esse exemplo do livro, né, para quem livro segundo a Constituição, ele tem uma imunidade, não se paga impostos sobre livro. E aí a Constituição fala assim, que tem essa imunidade, esse não pagamento, essa não incidência de impostos, é sobre o livro e sobre o papel destinado à sua impressão. E aí, durante anos a fio, décadas, a discussão, porque hoje nós temos livros, e na sua maioria, que não são de papel. Então, se eu comprar um livro no Kindle, e aí, é livro ou não é livro? Acreditem se quiser. Teve essa discussão. Né? E então, se concluiu que livro, por mais que falasse em papel, isso era em 88. Hoje não é mais de papel. Então, quando eu compro um livro virtual ali, em PDF, para eu baixar, eu pago, mas aquilo lá é um livro, não paga imposto. E mais ainda, o judiciário interpretou que a gente tem uns aparelhinhos, né, que é o próprio Kindle, né, ou outros aparelhinhos que são leitores exclusivos, eles não têm outra função, não é como um celular ou um iPad, que eu tenho milhares de funções, inclusive ler os livros digitais. A função dele é única e exclusivamente leitor de livros digitais. Então, ele fez uma interpretação que ele falou, isso, uma interpretação teleológica, para os fins dessa imunidade, é livro também, porque a única função dele é esse. Né? Então, isso mostra o quê? O construir o sentido. E essa construção de sentido, olha aí a questão da cultura, varia no nosso tempo e no nosso espaço. Aí, às vezes, vocês podem falar assim, mas a gente não pode atribuir qualquer sentido a qualquer coisa.
Se eu mostrar isso aqui para vocês, né? Meu copo tá famoso. Toda aula eu dou exemplo com copo, seja lá qual seja o assunto. Eu vou perguntar, o que é isso? Eu acredito que todos vocês vão falar, isso é um copo. Alguém acha que isso não é um copo? E se eu disser que isso aqui é uma bolsa? Ah, olha, isso aqui é uma bolsa. Então fala assim, tá doida, coitada. Aí, isso aí leva a uma dúvida, mas se todo mundo concordou que isso é um copo, que a palavra copo significa um objeto para colocar líquidos, e que não se confunde com outro objeto que você carrega outros bens, como uma bolsa, então será que o sentido não está dentro da palavra? E a resposta é não. A gente não chegou à mesma conclusão porque o sentido está dentro da palavra. A gente chegou à mesma conclusão porque nós estamos no mesmo ambiente sociocultural, que nós criamos atribuímos, convencionamos, que é um aspecto da semiótica, né, com símbolos, nós convencionamos que essa palavra copo quer dizer isso. Mas eu vou fazer aqui uma brincadeira com vocês, respondam no chat. Quero que vocês me digam o significado sem pesquisar no Google, ok? Dessa palavra. Olinguito. Sempre, ó. Se o conteúdo é extraído de dentro de uma palavra, me digam o que é isso. E podem chutar. Com os meus alunos eu faço o teste. Me diz o que vem na sua cabeça. O que você acha que é. Nunca ouviu falar, mas eu falei essa palavra. Tá, e o que é olingo, então? Me diz o que vem na sua cabeça. Não vale o Adriano, que já me escutou fazendo isso milhares de vezes. Um pequeno camaleão, algo relacionado à língua, parece nome de animal, um objeto, né? Tem a ver com significado e significado do Pokémon, olha só. Não é um Pokémon, nem é uma criança, né? Criativo, mas não fui eu que criei, não. Depois vocês vão pesquisar no Google. Alguns vão fazendo algumas conexões, aí eu quero mostrar que a relação. A gente não vai ter tempo de entrar na questão da verdade como um todo, né? Porque eu fiquei falando aqui de construtivismo, a gente pode marcar outro dia, professor, né? Matacã de mexicano, nome de iogurte, né? Olha só, a relação que vocês fazem é com outras palavras. Vocês perceberam isso? A relação de verdade não é uma verdade por correspondência. O nome não corresponde à coisa materialmente. O nome é uma coisa que a gente atribui e que a gente dá uma definição. É uma relação entre linguagens. A verdade, chegando nesse ponto, é uma relação entre linguagens. Então, alguns falaram, olha só, é um diminutivo, né, de olingo, ou seja, ito, olinguito, ito é um diminutivo. Alguma coisa a ver com língua, né? Porque de olingui, lingui, vocês foram para o quê? Para pedaços da palavra, né? Tem a ver com pequeno, porque é ito, que é um diminutivo. Alguns já pensaram até que pode ser um animal, mas não sabe, mas chutou aí bem, tá? Mas camaleão não é, mas já foi no pequeno. Por que foi no pequeno? Por causa do ito, né? E aí a gente tem Pokémon, que tem uns nomes esquisitos, né? Atacante mexicano, né? Exatamente, Fernanda. Esse é o princípio da autorreferência da linguagem. O que é a autorreferência da linguagem? Que para eu poder falar para você o que é um olinguito, e eu vou falar agora, você não precisa ter visto um olinguito. Porque eu nunca vi um olinguito. Mas eu sei o que é um olinguito. E ele é um animal. Ele é um animal, pode pesquisar no Google, quem quiser, quem tiver outro jeito aí. Um animal da família dos coatis. Quando você olha para ele, ele parece muito um coala, todo fofinho. Por
que ele é fofinho? Você já viu o Olinguito? Não, você não viu o Olinguito. Você viu uma linguagem do Olinguito. É isso que você viu, uma linguagem do Olinguito. Não sei se ele existe. Será que ele existe? Né? A gente vai para a sua pergunta, tá, Paulo? Daqui a pouquinho. Né? O chute foi bom, né? Mas foi um chute. Mas o princípio da autorreferencialidade da linguagem é exatamente este. A gente não tem acesso às coisas. A gente tem acesso a uma linguagem. Que, como nós temos uma pré-compreensão, que é um repertório, faz com que a gente consiga entender. Então, você olhou para a foto do Olinguito, que é uma linguagem icônica, que é uma fotografia, agora você sabe que é um Olinguito, sem não ter contato com ele materialmente. E muito pelo contrário, talvez se você cruzasse com um Olinguito na rua, ou num zoológico, você ia achar que era um ursinho. Por quê? Porque na sua linguagem o que existe é urso, exceto se tivesse uma placa, Olinguito. Isso é o princípio da autorreferencialidade. Para a gente chegar e entender o que significa alguma coisa, a gente precisa de outras linguagens. Não necessariamente linguagem idiomática, que é a língua portuguesa. Pode ser uma linguagem como a foto, pode ser uma linguagem gestual, né? Tudo. Então, a autorreferencialidade da linguagem é isso daí. E que mostra também que a interpretação, o sentido, não está dentro da palavra. Que ele é construído. E que nós vamos ampliando o nosso repertório. Né? Outro exemplo que o professor Paulo dá é o seguinte: pegue para um botânico falar sobre uma folha de laranjeira. Ele pode escrever uma dissertação sobre essa folha de laranjeira. Peça para um de nós falar sobre essa folha de laranjeira. A gente pena para escrever uma página, falando que ela é verde, que tem ranhuras, que tem 10 centímetros, que tem um cheiro assim, o assado. Né? E tudo isso, vejam, por referencialidades, né, de linguagem. Né? E peça agora para o botânico falar, Brasília, explicar a frase Brasília é a capital da República Federativa do Brasil. Que ele não consegue escrever um parágrafo, né? A não ser que ele faça uma redação sobre Brasília, invente uma história. Mas a gente não. Só de república, que a gente... res, pública e tal. Depois vem federativo. Aí, já que a gente fala de federativo, a gente vai falar de como é a nossa federação, né? Então, a linguagem constrói a realidade. E o princípio da referencialidade da linguagem é quanto mais linguagem nós temos, maior é o nosso repertório, maior é a nossa realidade, maior é o nosso conhecimento em relação a isso. Né? Então, nesse ponto, a gente chegou em duas coisas aqui, que eu queria colocar de base. Né? O primeiro, dessa autorreferencialidade, tudo é linguagem. Tudo é linguagem. Aí você fala assim, mas eu sou linguagem? Tudo é texto. Vou dizer, você é linguagem, você é texto. Mas eu tenho células, eu existo ontologicamente, mas não significa isso que o construtivismo está dizendo. Ele não está falando que você não existe materialmente. O que ele está falando é que você é um texto. E por que você é um texto? Porque eu olho para você, o que é texto? Texto é um conjunto de linguagem. E o que é texto? Texto é tudo que é suscetível de ser interpretado. E eu olho para vocês e eu interpreto. Eu interpreto, né, pelo gesto, estou concordando. Eu interpreto pelo sorriso, gostei do que falou. Eu interpreto se a pessoa tiver, quando tá, né, assim, não é porque você fechou a câmera não, tá, gente? Alguém acabou de fechar, mas todo mundo de câmera fechada, eu falo que saco. Esses alunos não estão interessados, né? Não sei nem se eles estão aí. Então, assim, vocês percebem como que eu interpreto tudo? Então, quando a gente lê no construtivismo lógico-semântico, tudo é linguagem, a gente não está querendo negar a existência material das coisas. A gente está falando de uma relação epistemológica.
de conhecimento. Eu só sei que algo existe, só conheço, tudo bem, Clécida, só conheço que alguma coisa existe se eu tiver linguagem para aquilo. Né? Então, por isso que o botânico enxerga numa folha de laranjeira coisas que nós não enxergamos, porque ele tem essa linguagem para isso, e nós enxergamos, né, uma pessoa, um dermatologista, você vai no dermatologista, aí ele começa a olhar suas pintas, eu que sou cheia de pinta, e começa a falar qual é a pinta que é boa, qual que pode, você tem que tomar cuidado, e para mim é tudo pinta, tá? Então, tudo é linguagem, todos nós somos linguagem, e a linguagem constitui a nossa realidade. Sem com isso, já terminando, para a gente poder trocar aqui as perguntas, sem com isso de querer dizer, como eu disse, então, se eu que atribuo o sentido, eu posso falar qualquer coisa. Posso falar, como eu disse, isso aqui é a minha bolsa. Vocês gostaram do meu gatinho de estimação? Isso aqui é meu gatinho de estimação. Eu não posso falar isso. Por quê? Porque, embora eu diga que o intérprete constrói o sentido, esse sentido não pode ser arbitrário. Ele tem o percurso gerador de sentido, o professor Paulo, quando ele vai falar do percurso gerador de sentido, ele faz uma espiral, que ele chama de espiral hermenêutica. Você começa com o suporte físico, ou seja, você pega um texto, e aí, voltando para uma coisa que eu ia falar, quando eu falo direito positivo, não é só lei, são todas as normas jurídicas. Então, a Constituição, a lei, o decreto, que são normas gerais e abstratas, claro que cada um tem sua força, sua função, mas eu tenho normas individuais e concretas. Um contrato é uma norma jurídica. Uma sentença é uma norma jurídica. Tá? Então, quando você faz a sua declaração de imposto sobre a renda, isso é uma norma jurídica. Quando você emite um cheque, isso é uma norma jurídica. Tá? Então, assim, uma norma jurídica no sentido em que isso é um suporte físico a partir do qual, considerando o contexto, eu estou falando de uma hipótese e uma consequência que cria direitos e deveres entre as pessoas, certo? Então, tanto as gerais e abstratas, quanto as individuais e concretas. E aí a gente tem outras duas modalidades que eu não vou aqui entrar, que é geral e concreta, e individual e abstrato também, tá? Mas só para a gente pensar que todos esses comandos, regimes especiais que a gente tem, tudo isso são normas jurídicas. Até a sua carteira de habilitação. É um documento que é uma norma jurídica, dizendo que você, Maria Júlia, pode dirigir. Se ela for cassada, você não pode mais dirigir. Entendeu? Então, por isso, nisso que a gente está falando. Então, quando a gente fala assim, o direito positivo é o conjunto das normas jurídicas, o objeto do estudo é o conjunto das normas jurídicas, não é uma visão reducionista. Porque faz parte da norma jurídica tudo isso. Mas eu estou falando o quê? De algo que cria direitos e obrigações. Isso é norma jurídica, que envolve fatos, que envolve valores que entram nessa interpretação, mas que não deve ser uma interpretação e um valor isolado só da Fabiana. Por quê? Porque essa construção de sentido tem que se dar dentro dos horizontes da cultura. Então, esse horizonte da cultura, essa intersubjetividade, que o Bakhtin chama de dialogismo. Não adianta eu falar que isso aqui é meu animal de estimação. Não adianta eu falar que agora eu quero casar com esse copo, que ele é minha família. Entendeu? Não adianta. Por quê? Porque não está nos horizontes da nossa cultura. Então, por isso eu não posso pegar um texto do direito positivo e dar para ele a interpretação que eu quiser. Eu tenho que olhar como pensam os tribunais. Tem que pensar quais são os critérios, quais são os pontos iguais, quais são os pontos distintivos, que é o distinguish que a gente faz para tentar diferenciar numa repercussão geral, por exemplo. Né? Então, esses horizontes da cultura são determinantes na interpretação. Não significa que são limites, porque os próprios horizontes não são estanques, né? E podem ser mudados. Mas eles nos dão parâmetros que objetivam evitar que a gente fale que a abobrinha é banana, por exemplo. Tá? Então, o construtivismo lógico-semântico volta-se para esse viés de um estudo analítico que parte de um suporte físico, né? São os textos em geral,
né? Mas que, a partir dele, nós construímos sentido. E essa construção de sentido, que é o aspecto semântico, está delimitado pelo aspecto cultural, onde entra a pragmática. Por isso que a pragmática interfere na semântica, né? Os usos acabam mudando o que era família antes, o que era livro antes, e assim por diante. Então, assim, essas são algumas noções básicas, vamos dizer assim, dos pilares do construtivismo, né? A gente nem entrou tanto na questão da prova e da verdade, porque eu me foquei aqui nesse aspecto, mas, assim, eu me proponho, se desejarem, a gente fazer um outro encontro, né, e avançar em relação às verdades e à prova como um todo, né? Mas eu acho que para a gente chegar naquele patamar, a gente precisa firmar essas premissas do que é o construtivismo propriamente dito, tá bom? E aí eu estou aberta aqui, então, às perguntas de vocês. Sei que alguns já fizeram aqui, né? Eu não sei qual foi, se a primeira pergunta foi... Se quiser, a gente pode, os membros do projeto, a gente pode realizar a leitura para vocês, facilitar. Isso, podemos fazer verbalmente, fica até melhor, porque a gente faz um bate-papo aqui. O pessoal da equipe já mapeou as perguntas e, eventualmente, o grupo tem também perguntas, então eles vão lendo e a gente vai fazendo de maneira bastante tranquila e informal. Vamos lá, Mariana. A primeira pergunta foi feita pelo Paulo Alex, foi sobre qual era o limite do construtivismo semântico, em especial no direito penal. Então, aí vem um problema de falar em limite. Porque quando a gente fala em limite, o que parece? Parece que é uma barreira intransponível. Eu cheguei no limite, eu não consigo ultrapassar. E quando a gente está falando de direito, que é um objeto cultural, né, então que depende dessa interpretação e desse contexto construtivo de sentido, e que depende aí dos valores, inclusive, que a gente vive numa sociedade, não dá para falar em um limite como barreira. Mas dá para a gente falar em parâmetros, tá? Alguns dos parâmetros, que inclusive está no direito penal, mas não só no direito penal, é legal isso, porque envolve o tema da prova, e envolve a relação que delimita o que é o direito e o que está fora do direito. E como que isso entra. Então, por exemplo, uma das questões que sempre eu menciono para mostrar essa distinção e como que o direito é autopoético, mas, ao mesmo tempo, não é uma delimitação tão rígida, né? É a questão da proibição de provas ilicitamente produzidas. Né? Então, a gente tem o quê? Na Constituição, a proibição de provas ilicitamente produzidas. Isso significa que pode ser que saia aí no Jornal Nacional, né, um grampo, uma gravação, coleta de provas, novamente, gente, sem entrar em aspectos políticos, tá? Que eu não vou dizer se foi licitamente produzido ou não. Mas assim, fulano de tal, me manda a prova que você tem aí nas suas mãos. E aí a fulano manda as provas que ele tem em mãos lá, me manda os extratos bancários de fulano, me manda aí aquela gravação que você fez. E aí, isso dá na mídia, e todo mundo socialmente se convence daquela situação. Só que aí vai para o direito. E aí chegou no direito, o julgador fala assim, mas espera aí, como é que isso aqui foi obtido? Com uma escuta clandestina. Como é que isso aqui foi obtido? Não tinha mandado judicial. Aí ele fala, então, não pode ficar aqui dentro do direito. É o limite, é o construtivismo como limite da barreira do filtro do que entra. Aí fala assim, então isso aqui vai ter que sair do direito. Porque isso aqui não pode ficar. Só que isso não é assim tão simples. Por quê? Porque a gente vai ter que chegar à conclusão do que é uma prova ilícita. E aí? Foi ilícita ou não foi ilícita? Eu examino uma gravação e falo, esse juiz foi suspeito ou não foi suspeito? Estava em perseguição ou não estava em perseguição? E aí a gente entra num campo que não tem como dar um limite estrito, tem que dar o limite da razoabilidade. Então, algo que, como a gente não consegue ter um limite,
tá? Um limite, uma barreira, nem no direito penal e nem em outro segmento qualquer do direito, porque eu sempre tenho como interpretar. Mas como evitar as arbitrariedades, né? Como evitar não dá, né? Porque a gente não tem esse poder supremo, né? Mas como argumentar, vamos falar assim, né? Porque às vezes a gente tem algumas decisões do STF, por exemplo, que alguns falam assim, mas está escrito lá que precisa ter o trânsito em julgado, né? E aí outros falam assim, não, mas interpreta-se não sei de que jeito, porque já teve toda a análise das provas antes, e a gente fica, né, achando, ou pelo menos com um sentimento de que houve uma interpretação contra a lei. Outros falando, não, é a favor da lei. Né? Então, o limite não podemos dizer como uma barreira intransponível, mas ela vai se sustentar, e aí a gente vai falar de uma sustentabilidade. Ela precisa ter sustentabilidade, e ela vai ter sustentabilidade se ela tiver uma coerência e uma argumentação que seja minimamente compatível com outras do ordenamento. Então, em casos semelhantes, então aí a gente traz, ó, quando a gente vai argumentar, okay, inclusive outras emendas, outros julgados. Então, a gente vai tentando construir um raciocínio, seja pela evolução que aquela palavra, que aquele instituto jurídico foi assumindo dentro do ordenamento, a gente traz a doutrina, a gente traz a jurisprudência. Para que isso? Para tentar construir ou argumentar de um modo que se sustente. Claro que se foi o STF, como a gente não tem controle, que define em última palavra, às vezes a gente chega nesse ponto que é o que o STF diz, acabou sendo. Então, a gente tenta construir o quê? O distinguish de critérios distintivos para outras situações. Mas, dentro de qualquer contexto, e aí vamos pensar não então em STF, que a gente tem um poder menor de controle em relação a eles, mas vamos pensar num juiz. Um juiz que às vezes dá uma sentença da cabeça dele, ele fala assim, como eu que interpreto, eu que vou atribuir o sentido, eu vou interpretar desse jeito aqui, dá lá uma interpretação. Essa sentença vai se sustentar no ordenamento se ela tiver uma fundamentação tal ou uma razoabilidade tal que os outros entendam que naquele contexto ela estava apropriada. Porque senão ela vai simplesmente ser reformada. Então, eu diria que nós não temos um limite como algo estrito, mas como nós temos essa baliza, que são os horizontes da cultura, a gente poderia trabalhar como a consistência ou não de uma decisão, por exemplo, ou de uma acusação, conforme ela encontre respaldo nesses outros elementos, que são os outros precedentes, que são as outras decisões, que são as doutrinas do ordenamento. Então, as coisas esdrúxulas acabam não se sustentando. Agora, outras, por mais que a gente discorde e ache um absurdo, como ela encontra respaldo numa parte da doutrina, que é o dialogismo, que é a intersubjetividade, ela acaba se sustentando, né? Então, limite não tem. Não sei se eu respondi sua pergunta, Paulo, mas se você quiser trocar ideia, fazer, tá? A gente pode continuar aqui com outros. Porque às vezes é decepcionante a gente falar não tem um limite, mas quando eu falo tem um limite, é algo que fica estático. E que não admite exceções, e que não admite ponderações. Então, o construtivismo, se por um lado gera uma certa insegurança de eu não sei exatamente o que é, por outro lado gera uma segurança de que eu não vou ficar com uma resposta dura lex sed lex. Então, seria um meio do caminho. Eu não posso extrapolar para dizer que banana é abobrinha, mas eu posso criar uma linha de raciocínio que crie pontos de comparativo a ponto de dar o mesmo tratamento jurídico. Mas aí eu preciso da argumentação. E aí, dentro do construtivismo, o poder dessa argumentação, não só do construtivismo, tá, gente? Mas aí a gente fala, por isso, numa verdade lógica,
numa verdade jurídica, que parte para se sustentar numa verdade por coerência e por consenso, não consenso de todo mundo, mas consenso das autoridades competentes. E isso não vale só para o direito, porque a mesma coisa vale para outras questões, né? Então, a gente tem aí, nas ciências naturais, é isso. De repente, Plutão deixou de ser planeta. Que é a maior insegurança, se a gente for pensar, do que isso? Cara, isso era um planeta, agora não é mais. Pois é, por quê? Porque mudou a teoria. E como que conseguiu mudar a teoria? Com argumentação coerente, convincente e com fundamento e outras premissas. Aí ele trouxe por um procedimento mediante uma autoridade científica, né, a comunidade científica lá. Então, podemos todo mundo aqui discordar. Mas para a realidade física, é essa a realidade que hoje se estabelece, né? E a mesma coisa na medicina, e a mesma coisa em outros aspectos, tá? Eu mesmo, e aí eu duro a gente ser do construtivismo, né? Eu tive que fazer um tratamento certa vez, e aí a pessoa começou a me falar, assim, tinha uma pessoa favorável a um tratamento médico, e outra pessoa que falava assim, mas as estatísticas não provam que esse funciona. Tá? Aí, o que são estatísticas? Você entendeu? O que são estatísticas? Era um tratamento, no meu caso específico, assim, eu sofri abortos espontâneos, né? E aí eu quis fazer uma teoria, um método alternativo com leucócitos paternos para criar uma autoimunidade. E aí um médico era o cara desse negócio aí, um bambambam, Dr. Moron. E aí outro médico falava assim, mas a comunidade científica não aceita. Porque muitas pessoas que tiveram 5 abortos, de repente, na sexta tentativa tem o filho. Mas eu não quero passar por isso. Então, eu quero testar. Porque o que são estatísticas? E eu tive meus 2 filhos fazendo esse negócio. E aí, foi por causa dele ou não foi? Ninguém sabe. Mas vocês percebem como na própria medicina fica isso? É um tratamento não reconhecido. Então, ele não é um tratamento médico que você vai conseguir fazer. Então, a gente às vezes se insurge no direito e fica indignado. Como assim eu não tenho segurança? Como assim eu não tenho segurança? Não é só no direito. Mas aí você pode fazer a sua construção de sentido. Eu poderia examinar aquela estatística e falar assim, pô, só 10% deu certo? Cara, não vou gastar dinheiro com isso. Eu falo assim, pô, 50% deu certo? Ah, não vou testar. Não quer dizer que está errado, não. Né? Então, a gente vai fazendo o quê? Comecei a ler, comecei a pesquisar para construir o meu convencimento. Então, é algo que, às vezes, a gente fica indignado, principalmente quando a gente discorda de decisões do STF, né? Mas que tenham ciência, não está... É algo da ciência. A ciência como um todo é constituída por uma linguagem. O que não significa que a ontologia é. Até hoje não dá para saber se o negócio é ou não é. Mas a linguagem predominante diz que isso não é um tratamento, por exemplo. Tá? Podemos ir para a próxima aqui. Vamos lá, gente. Obrigado, professor. Vamos lá, gente. Boa noite, professora. Boa noite. Parabéns. Primeiro, queria agradecer, né, pela senhora ter tirado esse tempinho. E agora eu vou fazer a pergunta do Alisson Alves, que está aqui. Nesse caso, professora, construtivismo lógico é um sistema formado por elementos e relações lógicas entre normas, semânticas entre norma e realidade, e sintática entre a relação do sistema e o respectivo dado da autorreferência da linguagem? Muito bem, Alisson. Obrigada pela sua pergunta. Eu acho que o que você está querendo perguntar é o que significa o lógico, o que significa o semântico, né? E o que significa o sintático, né? Nesse construtivismo lógico semântico. A gente poderia, vamos pensar aqui em termos de semiótica, o que é? Sintática, semântica e pragmática. Sintática, na verdade, está relacionado com o aspecto da lógica, tá? Porque sintática, se a gente fazer uma análise sintática, é a gramática.
É a gramática. Primeiro eu tenho um elemento que é o sujeito, depois eu tenho um verbo, depois eu tenho um predicado, por exemplo. Então, eu faço um mapa mental. A gramática é esse mapa mental. Então, quando eu estou falando do aspecto lógico, eu estou já falando do aspecto sintático. E esse aspecto sintático e lógico pode ser visto, inclusive, por várias percepções. Quando a gente vai... por quê? Por que o lógico? Porque toda linguagem, ela é vaga e potencialmente ambígua. Então, causa o quê? Ruídos na comunicação. Então, a gente vai tentando tirar abstratamente, né, separar o indecomponível, que é um trabalho analítico, o conteúdo, para a gente ficar com a sua forma mais objetiva possível. E aí a gente, inclusive, utiliza a lógica para isso, lógica nesse sentido, lógica formal que a gente trabalha. Então, quando a gente fala de norma jurídica, que eu fui aqui explicando um fato, implicando uma consequência, a gente faz uma tal abstração que eu represento formalmente, ou seja, logicamente, uma estrutura sintática. Um D deve ser que, porque isso significa o direito. Se ocorrida uma hipótese, que é indicativa de uma situação fática, ou critério de um fato, aí uma flechinha, normalmente, ou outro símbolo, né, que implica uma consequência, que é essa consequência desdobrada entre S', R, S duas linhas. Dois sujeitos que representam ali a necessária bilateralidade e a relação jurídica. Quando eu faço isso, eu estou trabalhando no âmbito da lógica. E eu estou trabalhando no âmbito da sintaxe, da sintática. Porque eu estou fazendo uma relação entre elementos, tá? Mas do plano mais abstrato possível, tá? Então, toda norma jurídica tem essa postura sintática. E eu posso aplicar isso em outros campos. Eu apliquei na prova, no ônus da prova. Né? Para que eu trabalhe ali com o ônus da prova, eu tenho uma sintaxe. Primeiro eu tenho o fato alegado, mas não basta o fato alegado. Então, FAL. Veja que não tem um conteúdo ainda, que aí vai ser atribuição semântica. Somado a esse fato alegado, eu tenho que ter vários enunciados, um ou mais enunciados probatórios. Aí eu pus E1, E, pontinho, que é o adicional, E2, E3, para tudo isso poder implicar o fato jurídico. Eu só vou ter um fato que pode ser judicializado regularmente dentro do ordenamento se eu tiver uma alegação e os elementos probatórios, tudo isso linguístico dessa alegação. Mas, no âmbito, primeiro de tudo, para tentar simplificar e sistematizar como se fosse uma matemática, e falar é uma linguagem universal, eu coloco nessa formalização lógica. Mas que é só uma etapa. Depois eu tenho que começar a atribuir o sentido. Então, a lógica e a sintática está nesse ponto. Mas eu tenho outro âmbito ainda de lógica e de sintática. Por exemplo, quando eu falo de hierarquia. Né? Hierarquia é uma espécie de relação sintática, tá? Sem entrar no conteúdo em si. Só pelo critério hierarquia, que aí sim a gente poderia falar, né? Relação entre normas, mas no âmbito sintático, porque no sintático eu não estou falando de conteúdo. Né? Então, eu posso falar dessa relação lógica entre normas, de hierarquia, relações de subordinação e de relações de coordenação. Isso são relações lógicas entre as normas e são sintaxe também. Então, o lógico tem a ver com o aspecto sintático, tá? Aí, o semântico é a atribuição de conteúdo, é o sentido. E aí, não sei se daria para dizer, eu vou usar um exemplo que eu dei ontem na aula, que deu super certo. Não sei se dá para dizer se é com a realidade, depende de que realidade você está falando. Se é a realidade ontológica ou se é a realidade como construção cultural e significação. Vocês estão vendo isso aqui? O que é isso aqui? Pode digitar alguém ou falar microfone para ir mais rápido. Me parece uma caneta com o topozinho de unicórnio.
Você foi mais precisa, hein? Que ontem, na aula, na quarta-feira, né, Adriano, quando eu mostrei isso, o que é isso? Unicórnio, 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 unicórnio. Falei, isso aqui é unicórnio. Olha, prazer, unicórnio. Foi a primeira vez que estou vendo unicórnio na minha vida, né? Mas independente disso, né? Você falou a palavra unicórnio, né? É uma caneta, né, de unicórnio. Olha o que a professora Fabiana tem, né? Também pode dizer que é das crianças, porque eu tenho filho menino. Então, isso aqui é uma caneta de unicórnio. E se todo mundo concorda que isso aqui é uma representação de um unicórnio, como é que vocês estão falando que isso aqui é um unicórnio? Que é uma imagem de um unicórnio? Unicórnio existe? Não sei, né? Mas a maioria diz que não, que é mitológico. Então, a semântica não é uma relação entre a norma e a realidade material. É a relação entre as palavras que eu vou utilizar para estruturar a norma, tá? E o sentido. Ou seja, então, entre a norma e a realidade, como sentido, como significação. Vocês perceberam pelo unicórnio? Né? Então, semântica aqui o que é um unicórnio? Autorreferencialidade da linguagem, um cavalo que tem um chifre só. Ponto. Então, a semântica é isso. O que é família? E aí você vai me dar uma definição de família. Família é um conjunto de pessoas que blá, 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 seja lá qual a definição que você vai me dar. Certo? E aí, então, e tudo isso é o quê? Construído. E construído pragmaticamente. A pragmática diz respeito aos usos. Aí a gente pode entrar até um pouquinho mais em como é que são construídos esses sentidos normativos, né? Em que diz respeito aos usos que acabam prevalecendo em razão, inclusive, de decisões dos tribunais superiores, né? Então, eu posso dizer o quê? Que uma decisão pode ser rescindida, decisão transitada de julgado pode ser rescindida quando o STF muda de posição? O STF acabou de decidir que não. Então, não pode. Né? Então, assim, a pragmática diz respeito ao uso da linguagem. No nosso sentido aqui, vai ser um uso da linguagem formado dentro do próprio ordenamento jurídico. E que vai interferir no sentido que eu dou para aquilo lá. Por isso que ela interfere na semântica entre si. Tá bom? Então, sintática é a gramática, semântica é a atribuição de sentido, tá? Então, a autorreferenciabilidade já está na semântica em si. Bom? E a pragmática, os usos que se faz disso, e é sempre com base numa autorreferencialidade da linguagem. Bom? Muito bem. Vamos lá, pessoal. Tem mais outra pergunta, mas antes disso, pessoal, só reiterando o que um dos membros, Lucas, falou no chat, o link para emitir a presença do evento, o formulário, ele já está no chat, tá, pessoal? É só preencher o que está lá no link. Agora, dando continuidade, a Nara, ela perguntou se teria relação com o construtivismo lógico-semântico com as questões que envolvem o ativismo judicial nas decisões, ou mesmo ao que o Lênio Strzeck, ele vem desenvolvendo sobre solipsismo judicial. Ótima pergunta, Nara, também, porque é bem atual. E aí, eu quero fazer um esclarecimento. Novamente, olha como é que a gente é, né? Não dá resposta sim ou não. Isso é o construtivismo lógico-semântico. Por quê? Porque eu tenho que firmar a minha premissa. Se eu falar não tem relação, ou sim tem relação, não vai esclarecer o que eu quero dizer na verdade. Porque que premissa? Não tem relação no sentido de que o construtivismo lógico-semântico não se presta para fundamentar o ativismo judicial. Tá? Então, assim, nesse sentido, não tem relação. Então, o fato de eu dizer que é o julgador que vai construir, que vai atribuir o sentido, não autoriza dizer que isso justifica o ativismo judicial. Por quê? Porque ele tem que partir de uma construção sistêmica e não da cabeça dele. Todo o sistema, todas as suas interpretações, todas as doutrinas estão dizendo que é do jeito. Mas eu acho que isso é injusto, vou seguir outro caminho. Não. Tá?
Mas agora, tem relação no sentido de que você pode utilizar o construtivismo lógico-semântico para ir contra o ativismo judicial. Já me posicionando aqui, tá? Por quê? Porque nesse sentido, tá? Então aí vamos delimitar também o que é ativismo judicial. Ativismo judicial é, eu não tenho lei, ou a lei diz de um jeito, e vem o juiz achando que é dono, que é o legislativo, e começa a impor comandos que não estão ou na legislação e nem encontram suporte para isso, tá? Então, o construtivismo lógico-semântico vai falar assim, não, eu tenho que partir do quê? Do direito positivo, mas é claro que as normas individuais e concretas que são postas ali pelos julgadores são direito positivo também, mas elas são resultado da aplicação de normas gerais e abstratas. Então, eu tenho que construir as normas gerais e abstratas a partir de um mínimo semântico que seja reconhecido pela comunidade como um todo. Então, essa ideia de culturalismo ou de horizontes da cultura seria um critério para eu impedir, ou para eu argumentar, né, porque não dá para impedir assim, mas para eu argumentar contra o ativismo judicial, no sentido de ministro do STF quer decidir agora quanto que é a quantia da maconha que pode ou que não pode. Quem é ele para decidir isso aí? Você entendeu? Assim, então, ele tem que partir, a não ser que ele parta de elementos do direito positivo para poder, mas à medida que ele vai dando decisões contra a legem, ou no sentido de querer fazer efetivamente a postura de legislador, isso o construtivismo seria uma metodologia contrária a essa postura, tá? Então, é uma construção desse sentido, mas com esse suporte na linguagem do direito positivo e nos horizontes culturais, que significa o quê? Um reconhecimento, uma aceitação nessa intersubjetividade pelos doutrinadores, por outros julgadores, e aí você cria uma nova cultura. Então, criar uma nova cultura jurídica é diferente, por essa perspectiva, de um ativismo judicial. Criar uma nova cultura jurídica significa considerar que o sentido das palavras está em constante evolução, nossa sociedade está em constante evolução, e aí eu vou colocar na decisão aquilo que já está consolidado nessa evolução cultural. Então, eu faço essa distinção, tá? Muito bom. Vamos lá, pessoal. Mais alguma pergunta? Nós temos 5 minutos. Professora, Oi! a Júlia fez uma pergunta pedindo a indicação de algum livro para melhor compreender esse assunto. Ela disse que é do primeiro período e quer criar uma base maior em direito à linguagem. Então, que livro a senhora recomendaria? Olha, além do Paulo de Barros Carvalho, tá? Direito Tributário, Linguagem e Método, que você vai ter uma parte disso, né, dessa linguagem e método, e outra parte vai entrar no tributário, mas eu confesso aqui para quem que é uma linguagem um pouquinho mais rebuscada, já que você está no primeiro período. Eu recomendo um livro, olha só, que chama Curso de Teoria Geral do Direito, pela perspectiva do construtivismo lógico-semântico, é da editora Noesis, e é da professora Aurora Tomazini de Carvalho, porque ela é bem didática. Então, ela é discípula do professor Paulo e escreveu um livro sobre o construtivismo lógico-semântico, de um modo mais didático possível, né? Então, para você compreender. Então, assim, acho que para você começaria com a Aurora e aprofundaria com os textos do professor Paulo. A Noesis tem várias coletâneas de artigo de construtivismo, mas o mais básico, assim, que vai, acho que te dá esse start inicial. Tem o meu livro, A Prova no Direito Tributário, embora ele está esgotado esse ano, se Deus quiser sair a 5ª edição, mas a base mesmo do construtivismo como um todo, de um modo didático, a Aurora traz para vocês. Muito bom. Inclusive, fica a sugestão aqui para convidá-la também, tá, professora Luciana? Eu dei outro dia uma aula lá na turma dela, que ela é professora da UEL, Pois é. Universidade de Londrina, né? Depois eu te passo o contato dela, tenho certeza que ela vai amar. Ah, que bom. Vamos lá, gente. O que mais? Professora, tem uma outra pergunta do Johnny, que é a seguinte: há alguma relação entre o construtivismo lógico-semântico com o pensamento do filósofo Martin Heidegger na obra Ser e Tempo, a diferença entre ser e ente? E eu vou só acrescentar essa pergunta, se der tempo, porque eu fiquei bastante
Eu não esperava que essa teoria fosse analítica, fosse positivista. Eu fiquei bem surpreendido com isso. E uma coisa que alguns autores que partem dessa hermenêutica de Martin Heidegger, como por exemplo Lenin Streck, eles criticam muito o positivismo. Eles falam que não se pode separar entre interpretação e aplicação. Aí traz aquele exemplo de Barat, que tem uma placa que diz é proibido usar biquíni. Se for em 1900, é proibido usar biquíni, você tem que estar com mais roupa. Hoje em dia, na praia de nudismo, quer dizer que você teria que estar com menos roupa. Ou seja, o mesmo texto são coisas completamente diferentes. Então, ele se baseia muito no Martin Heidegger, né, para falar da diferença entre o ser e o ente, entre a norma e o texto. Então, como é que essa teoria enxerga essa relação? É ótima essa pergunta, até mesmo para a gente esclarecer o seguinte. Eu falei que a gente é positivista, mas vamos afirmar, então, o que eu quis dizer com isso? Que a gente não é justnaturalista. Tá? Que a gente não adota esse neoconstitucionalismo, que a gente não vai fundamentar nenhuma decisão na dignidade da pessoa humana. Você entendeu? Assim, mas não é esse positivismo e nesse ponto vai ao encontro do Lenin Streck, tá? Então a gente compartilha de muitos posicionamentos comuns, inclusive de Heidegger. Inclusive no livro da Aurora, ele dá um exemplo parecido com essa, só que num outro contexto. Né? É proibido usar biquíni. Você está onde? Você está numa praia? Uma praia de nudismo? Você tem que tirar o biquíni. Na igreja, na porta da igreja, né? Vocês estão aí, um lugar de praias. É proibido usar biquíni. Pô, você não pode entrar só de biquíni. Então, o positivismo que a gente está falando aqui é como uma oposição ao justnaturalismo. Eu parto do texto, mas não há texto sem contexto, né? Que é exatamente esses horizontes da cultura. Por isso que a gente faz uma construção de sentido. E a própria norma jurídica, quando eu falo que não é o conjunto dos textos em sentido estrito. O professor Paulo faz uma distinção entre texto em sentido estrito e texto em sentido amplo. O que é o texto em sentido estrito? Suporte físico, a sua placa. Isso é um mero início da interpretação, tá? É só o físico mesmo. Mas agora eu tenho o quê? Que interpretar. E esse interpretar envolve uma série de elementos que é o tempo, como você mencionou, que é o contexto como um todo. Local e espaço. Então, tanto o tempo como acrescentaria o lugar. Como esse outro exemplo, da praia ou da igreja. Então, o texto em sentido estrito é um mero suporte físico. Nele não há nada além do que estímulos para despertar um repertório cheio de valores e culturais que eu estou. Então, a norma jurídica, quando a gente fala norma jurídica, direito ao conjunto de normas jurídicas, direito ao conjunto de construções de sentido. Então, a norma jurídica não se confunde com o texto. A norma jurídica é aquilo que eu construo como significação a partir, e não de um texto só, né? A única interpretação que a gente reconhece como apropriada é a sistemática, que eu reconheço esse contexto como um todo, tempo e espaço em que nós estamos vivendo. Então, tem muito a ver essa relação, sim. Não sei se ficou claro, assim. Bom, pessoal, alguma pergunta? Nós estamos 1 minuto já além do nosso tempo, e eu tenho dito aos membros do grupo, professor, aqui, assim, cumprir o tempo é fundamental para que a gente tenha sempre aliados, né? Porque às vezes você passa o tempo e quem confia na programação acaba se decepcionando, né? Mas eu acho que se tiver mais uma pergunta, eu acho que a professora teria uma paciência para uma pergunta só. Se tiver mais alguma, senão a gente poderia encerrar. Fernanda, você não falou nada, Fernanda? Professor, a Fernanda está com um problema no microfone, a configuração dela do computador. Bom, as perguntas que forem chegando e as que eventualmente forem dirigidas ao e-mail do grupo, nós vamos fazer um encaminhamento à professora Fabiana, e quem sabe a professora pode gravar um vídeo ou
postar no Instagram dela para a gente ajudar aí a aumentar o número de seguidores, né? Mas, professora Fabiana, olha, eu acho que surpreendeu a todos, tá, a sua participação aqui no evento. Eu fiz, assim, várias anotações, tá certo? Eu anoto em papel mesmo, para não desaprender a escrever. E eu queria profundamente agradecer a sua disponibilidade de estar com a gente, de participar deste evento. Eu acredito que aqui foi plantada uma semente para seguidores do construtivismo lógico-semântico. Eu acho que o construtivismo responde muitas inquietudes da relação que nós temos com o direito. Ele ajuda a preencher umas lacunas, umas inquietações, uns demônios interpretativos que a gente tem. E eu creio que é muito promissora essa agenda aqui. Gostaria de contar com o seu apoio. O grupo também estará à disposição aí para acompanhar os eventos que a PUC eventualmente fizer nessa área. Tá? Vamos fazer essa aproximação acadêmica. Tá? Fica o convite aí para essa aproximação acadêmica. Então é isso. Eu gostaria de agradecer o grupo, claro, o grupo de Direito de Linguagem, o Veredas, que me ajudou a construir esse evento, porque apesar de ser online, dá trabalho, tá certo? Ele é um evento oficial da universidade, então tudo é burocracia, preencher formulários. Eu tive que pedir à professora, olha, me dá teu CPF, mas é porque é obrigação aqui da gente preencher os formulários. Então, agradecer ao grupo, agradecer aos participantes que acreditaram no evento, e, por fim, claro, mais uma vez, agradecer à professora Fabiana, a quem eu devolvo a palavra para as suas palavras finais, né, para seus agradecimentos. Olha, professor Luciano, eu queria agradecer pelo convite, queria cumprimentar e agradecer a presença, o interesse, a participação de todo mundo. É um tema novo por essa perspectiva, e aí geram, inclusive, essas dúvidas, como se relaciona com outras correntes do direito, né? E tem muita coisa interessante, inclusive, de aprofundamento, de pensar como é que a gente trabalha, o que é a norma jurídica para a gente, questão da incidência e aplicação, né, a fenomenologia da incidência para a gente, questão da verdade, questão das provas, né, das interpretações dentro do direito, ampliativa, restritiva e assim por diante. Então, tem muita temática interessante. Eu realmente fico muito feliz em vê-los interessados e discutindo. Eu também sou uma apaixonada do tema, assim como a professora Aurora. Então, depois, Luciana, eu posso passar o contato dela para você. E também fico à disposição para depois, né, evoluindo aí as discussões, evoluindo os debates, a gente voltar e falar sobre algum outro aspecto do construtivismo, por exemplo, a teoria da norma jurídica, pela perspectiva do construtivismo, tá? Eu quero dizer que eu fico muito feliz, é uma felicidade discutir com um grupo tão interessado, discutir com todos vocês a respeito desse tema e colaborar para a evolução, para o crescimento da ciência do direito como um todo. Perfeito, Fabiana. Obrigado, então, obrigado pela sua disponibilidade, parabéns por sua palestra, agradeço a todos e declaro encerrado o evento. Uma boa noite a todos, um bom final de semana. Boa noite, um ótimo final de semana a todos. Tchau, tchau. Se cuidem. Se cuidem, fiquem em casa.